Olá, agora você fica por dentro do que é notícia na Câmara Municipal. Pode passar a ser proibido o uso de água tratada para lavar calçadas, ruas e carros em Goiânia. A iniciativa do vereador Felisberto Tavares busca evitar desperdício e prevê multas de até R$ 1.250. Em pelo menos 6 cidades brasileiras, esse comportamento já é proibido por lei. E a gente segue com uma novidade para você que tem dívida com a Prefeitura. Vai ser lançado um novo programa para facilitar o pagamento. O contribuinte pode parcelar o valor devido, mas se quitar à vista, ganha desconto de 80% nos juros e multas e 60% na correção monetária. Por unanimidade, a Câmara de Goiânia aprovou a prorrogação do PPI, Programa de Parcelamento Incentivado. O programa concede prazo de 60 meses para a quitação de dívidas atrasadas de devedores da Prefeitura. Eles terão 2 meses para aderir ao PPI, mas o benefício só vale para quem deve acima de R$ 3.000. O objetivo é receber R$ 7 bilhões em impostos que são devidos ao município. Com o PPI 1, a Prefeitura já arrecadou em torno de R$ 80 milhões desse total de 7 bilhões. Agora, uma iniciativa, uma ideia nossa também, a Prefeitura enviou para cá esse PPI 2, que pode até 60 meses ser parcelado. Uma dívida de 7 bilhões. Aquelas empresas, aquele devedor inadimplente que não pagar, ele sofrerá as sanções que é dada ao trabalhador, ao contribuinte humilde que paga as suas prestações, que compra numa loja de departamento, às vezes um produto de R$ 500, dividindo em 10 pagamentos. Se atrasar um pagamento, o nome está negativado no SPC e no Serasa. Assim será também agora com essas empresas, com esses devedores que devem e não pagam. Então serão negativados no CADIM, no Serasa, em todos os meios de negativação de crédito. E, com certeza, eles vão querer pagar, porque se não pagarem, não vão conseguir se manter no mercado. Então, é uma iniciativa e aprovada pelo Poder hoje por unanimidade. Desde o primeiro momento, os vereadores entenderam. Então, é mais uma ferramenta, uma contribuição do Poder para que o prefeito Paulo Garcia possa resolver de forma rápida e sem nenhuma violência a população, a questão financeira do município. Ficou interessado? Vamos ver como a dívida pode ser parcelada. Para dívidas de R$ 3.000 a R$ 10.000, o parcelamento pode ser feito em até 6 vezes, de R$ 10.000 a R$ 50.000 em 12 vezes, entre R$ 50.000 e R$ 500.000 em até 24 parcelas, entre R$ 500.000 e R$ 1,5 milhão, 36 vezes, e de R$ 1,5 milhão a R$ 5 milhões, 48 vezes. Atuais e futuras vereadoras de Goiânia conquistaram um direito de toda trabalhadora no Brasil, o da licença maternidade. As vereadoras de Goiânia, a partir de agora, vão ter direito à licença maternidade. Embora muitos não saibam, esse direito de qualquer mulher trabalhadora não era estendido às vereadoras. Mas em segunda votação, o plenário aprovou o projeto de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que muda esta situação. Para ela, uma questão não de privilégio, mas de justiça. Na Constituição brasileira, toda mulher tem direito à licença maternidade, né? E as vereadoras não tinham, né? Não tinham nem sequer um dia de licença maternidade, né? Caso a vereadora tivesse filho, né? Eu passei por esse problema na Câmara, com filho, neném na UTI, prematuro e tudo mais. Os dias que eu estava com o bebê, eu fiquei com falta. Então, fiquei como uma vereadora faltosa, né? Então, é muito complicado, né? Toda mulher sabe a dificuldade que é nos primeiros dias, o cuidado com o bebê e tudo mais. Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente ajustando, colocando o mesmo direito que tem toda mulher brasileira, que tenha também a vereadora, igual. O projeto da senhora também contempla a licença paternidade? É porque, na verdade, na Constituição, o homem tem direito a 5 dias de licença maternidade. Aqui também não tinha, né? Então também nós incluímos aí, igual a Constituição, para que faça valer aqui na Câmara Municipal de Goiânia. A seguir você vai ver, Prefeitura apresenta proposta de reajuste nos valores de IPTU e ITU para os próximos 2 anos. E ainda, a audiência pública propõe ações para evitar riscos causados por procedimentos estéticos. É daqui a pouco, depois do intervalo.
poeta ele diz: uns versos lhe vou ditar. Pegue na máquina, escreva a história que vou contar. É uma história recente, vivida por muita gente, que nos versos vai entrar. Escreva o que vou narrar em versos, porque nos versos fica mais fácil gravar o que vou dizer ao mundo, ao Benedito e ao Raimundo, ao Manuel e ao Baltazar. Você é homem do povo, o povo foi quem me fez. A história que vou contar na memória vai ficar. Os homens vão repetir, as mulheres vão sentir e os meninos decorar. Não é história de herói, não são lendas recordadas, são fatos que aconteceram. Por isso, poeta, escreva os versos que vou cantar nessa máquina de ferro. Escreva versos de ferro e de aço que vou contar. Versos de cimento armado, com rimas pobres e ricar de barulho de motores de bigornas de ferreiros. De mãos negras de mecânicos, não mão leves de maricas. Não há mistério, poeta. Na história de meus dias tudo é claro como o sol. Assim vou banhar-me na água de minhas recordações. Desde antes do meu nascer, florescer do florescer, manhãs de minhas manhãs. Esse prédio na Rua 26, esquina com a Rua 25, no centro da capital, abriga o Museu Pedro Ludovico Teixeira. Mas antes foi a casa do governador de Goiás. As obras de construção começaram em 1936. A primeira reforma ocorreu 4 anos depois, quando a planta foi modificada. As outras reformas foram apenas para a manutenção do prédio. O museu faz parte do patrimônio Art Deco de Goiânia. Eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, portanto, já esse é o segundo verão que todos os dias nós devemos contar com uma chuva colossal no fim da tarde, que pode significar engarrafamento, mas pode significar mortes, há carros que são levados, há pessoas que são levadas pela correnteza, né? É uma insegurança absoluta do ponto de vista do que vai acontecer de tarde, dá para ir para o trabalho, dá para voltar para casa, né? É claro que nós sabemos que isso não é só mudanças climáticas, isso também está associado a uma falta total de planejamento urbano, né? A uma impermeabilização das cidades, né? Onde não existe praticamente mais terra para a água penetrar, é cimento, 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 prédios, etc. É preciso mudar a concepção de que crescimento e sociedade feliz é sociedade que produz muito. Nós precisamos produzir menos, sermos mais econômicos nos recursos, principalmente em energia, abandonar as formas de energia inseguras, em primeiro lugar, usinas nucleares, investir em energias renováveis e combater realmente com vontade o desmatamento, o que implica enfrentar o agronegócio nesse país. Ou seja, devemos ser contra a reforma do Código Florestal. E a gente volta a falar do reajuste no IPTU e ITU. O município defende um percentual único de aumento para todos os contribuintes, sejam donos de lotes, moradias e empresas de qualquer região da cidade. A proposta foi apresentada em uma audiência pública. Coube ao secretário de Finanças, Geuvalder Correia, e ao diretor de Receita Fiscal, José Marcos Pereira, a apresentação da proposta do município de reajustar os valores dos imóveis. Eles detalharam as condições que influenciaram no cálculo do IPTU e ITU para os próximos anos. Confirmaram que, se o projeto passar na Câmara, as alíquotas atuais serão mantidas e também a divisão da cidade em 4 zonas fiscais.
Pela proposta, em 2015, o mesmo reajuste de 57,8% será aplicado sobre os imóveis de toda a cidade. Em 2016, o aumento será de 29,7%. Com isso, o valor venal de um imóvel no Parque das Laranjeiras, por exemplo, passa de R$ 95 mil para R$ 151 mil. E o IPTU sobe de R$ 345 para R$ 554. Um outro imóvel no setor Pedro Ludovico, avaliado hoje em R$ 208 mil e com IPTU de R$ 1.668, tem o valor venal reajustado para R$ 329 mil, com o imposto chegando a R$ 2.600. Na audiência, a maioria dos vereadores, além de empresários, líderes de bairro e moradores, acompanharam as explicações. Depois, puderam comentar e avaliar o projeto de reajuste da planta de valores e dos impostos municipais. Professor Alonso é líder comunitário. Fez um levantamento de avenidas e ruas da região noroeste que não tem qualquer sinalização. Apresentou o documento ao Ministério Público, solicitando que seja interrompido o processo que pode resultar no aumento do IPTU e do ITU. Nós temos mais de 700 ruas sem a devida sinalização, causando acidente todos os dias, colocando em risco a vida das pessoas constantemente. Nós temos mais de 270 buracos em várias ruas da região noroeste de Goiânia. Nós temos lá esgoto a céu aberto. Então, assim, as áreas de preservação ambiental com entulho para tudo quanto é lado. Nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 350 lâmpadas queimadas em apenas 3 bairros. Em apenas 3 bairros, porque esse é um outro dado que nós fizemos lá na região. Então, ou seja, nós temos um levantamento dos serviços públicos que são oferecidos na região e a comunidade não está contente. Então, não justifica discutir e nem aumentar o IPTU. Os vereadores que participaram da audiência têm opiniões divididas. A base de apoio ao prefeito considera o reajuste necessário, porque a planta de valores dos imóveis, que entra no cálculo dos impostos, está defasada há 9 anos. Mas outros vereadores criticam, alegam que o reajuste é abusivo e não faz justiça fiscal. Os críticos se sentiram frustrados porque a prefeitura propõe o mesmo índice, independente da valorização do imóvel e das condições financeiras do contribuinte. Vai perseverar a injustiça fiscal com esse aumento linear e um aumento, na minha opinião, extremamente absurdo, um aumento de 58,7. É um índice elevadíssimo, ninguém teve reajuste salarial que tenha comparação ao aumento desse imposto para o contribuinte da cidade de Goiânia. Eu sou contra esse aumento, eu defendo um aumento de no máximo 30%. Não se fazendo a revisão da planta de valores. É isso que eu defendo, eu sou contrária a esse aumento, que na minha opinião é um aumento abusivo, que vai contra a capacidade de contribuição do morador da cidade de Goiânia. A gente tem um estudo que foi feito pelo pessoal da CIEG e do Fórum Empresarial, que fala que a arrecadação financeira do município de Goiânia está entre as maiores do país. Então o que falta, na verdade, é gestão, ou seja, é você ter uma equipe de planejamento que consiga pegar o dinheiro arrecadado e investir bem na cidade. Os vereadores que apoiam a prefeitura alegam que o município perde muito com a planta de valores há tanto tempo sem reajuste. Nós estamos falando aqui da planta de valor que tem 10 anos que não tem reajuste. Não é normal um morador da Aldeia do Vale pagar o mesmo imposto que quem mora no Vale do Sonho. Não é normal quem mora nesse condomínio aqui na região do Parque Ateneu pagar o mesmo imposto que quem mora no Parque Ateneu. Então, essa planta de valor veio para fazer, realmente, colocar as coisas no seu devido lugar. Paga quem tem para pagar, paga muito, quem tem pouco, paga pouco. Lembrando que são 10 anos sem ter essa correção. E que nesse meio tempo houve um boom no mercado imobiliário na cidade de Goiânia, onde qualquer imóvel hoje, dentro do valor venal que se encontra nos nossos arquivos da prefeitura, bem como essa atualização, ainda estão muito aquém da realidade do mercado. Portanto, eu acho que é um momento de debate, é um momento de diálogo e que nós temos que, nesse momento, estar aberto a propostas, discussões e a realizações. E o presidente Clécio Alves comentou como pretende conduzir a votação dos novos valores dos impostos municipais aqui na Câmara. O projeto de ITU e IPTU vai ser apresentado
do prefeito à Câmara. E a Câmara vai recebê-lo e vai discutir em todas as instâncias. Se preciso for, eu, Clécio Alves, presidente dessa casa, vou fazer autoconvocação em dias que não existem sessões, como, por exemplo, segunda, sexta, se necessário, sábado, domingo. Se possível for, e se tiver condições e mecanismo, quero levar sessões ordinárias da Câmara Municipal de Goiânia aos bairros, às regiões de Goiânia, para que a população participe também das sessões, tratando desse assunto. Os vereadores devem promulgar a lei que permite iluminação especial do patrimônio público no mês de abril, como forma de conscientizar sobre o autismo. Por 20 votos a 5, o plenário da Câmara derrubou a decisão do prefeito de Goiânia, que vetava a iluminação de monumentos com luz azul para marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A proposta do vereador Dr. Jean havia sido aprovada pelos vereadores como forma de chamar a atenção para a síndrome, que, segundo estimativas, atinge 1 para cada 100 nascidos. O diagnóstico do autismo, ele é clínico, não existe nenhum exame laboratorial que detecte. Então, assim, a partir de determinados comportamentos que são fechados o diagnóstico. Mas as famílias já podem ser alertadas para alguns comportamentos e já procurarem ajuda, porque quanto mais cedo essa criança tiver uma intervenção, melhor vai ser o prognóstico dela. A propositura nossa, diante da lei que já existe no município de Goiânia, que foi de minha autoria, que foi de colocar no calendário municipal de Goiânia o dia do autismo, que é dia 2 de abril, é dia internacional. Agora a gente coloca que a cor azul, que é o símbolo do autista no mundo internacional, nós colocamos nos principais monumentos da nossa cidade, que é a Praça do Ratinho e também o viaduto da T63, que já existe as lâmpadas azuis. Nós estamos só regulamentando agora, de fato, a lei que seja de cor azul, para que o município continue todo dia 2 de abril, no mês de abril, representando com a cor azul, simbolicamente, uma causa nobre que é o autismo. E a gente fala da mobilização em torno dos prejuízos à saúde causados por procedimentos estéticos. Mais de 20 mulheres em Goiânia ficaram com sequelas depois de fazerem aplicações. Tantos casos levaram uma vereadora a promover uma audiência pública. Coordenada pela vereadora Cristina Lopes, uma audiência pública discutiu a problemática em torno dos procedimentos estéticos e o risco que oferecem à saúde humana. Estiveram presentes representantes dos conselhos de profissionais que atuam na área, membros da Ordem dos Advogados, diretores das vigilâncias sanitárias municipal e estadual e representantes da prefeitura. As consequências de tratamentos estéticos feitos por profissionais sem qualificação e sem os cuidados sanitários adequados vieram à tona no mês passado, depois da morte da ajudante de leilão Maria José Brandão aqui em Goiânia. Além dela, outras 23 mulheres procuraram a Polícia Civil e denunciaram algum tipo de sequela após o mesmo procedimento. Em todos os casos, o serviço foi feito pela falsa biomédica Raquel Policena Rosa. Os diretores das vigilâncias sanitárias estadual e municipal consideram que o principal obstáculo é a falta de uma legislação ampla, que regulamente normas para cada tipo de procedimento. E destacaram também o papel do paciente na busca por informação antes de se submeter ao tratamento. Primeiro lugar, ver se o local tem o alvará da vigilância sanitária e se ele está de acordo com as exigências sanitárias. Segundo, o profissional que vai realizar isso, né? Por isso que temos conselhos, né? Buscar o nome junto ao conselho para ver se ele é habilitado e verificar se aquele procedimento é reconhecido, né? Pelos médicos, pela toda a parte científica né? De saúde, de beleza. Não há permissão da vigilância para que se faça qualquer procedimento invasivo em estabelecimentos de estética, como massagem, como salão de beleza e outras clínicas semelhantes. Mas acabam fazendo escondido. E eu acho que o consumidor, nesse caso, ele tem alguma necessidade maior de informação que precisa ter mesmo um investimento maior nisso. A vereadora Cristina Lopes, que propôs o debate, pretende usar as sugestões apresentadas na audiência para propor um projeto de lei que possa aprimorar a fiscalização e o trabalho de conscientização acerca dos procedimentos estéticos. A audiência pública tem exatamente essa função, é discutir
com o poder institucional e o poder civil, para que a gente possa daqui tirar um projeto de lei, ou pelo menos uma orientação para um projeto de lei. Mas, na minha concepção, fundamentalmente intensificar a fiscalização e ditar normas para que essa fiscalização seja realizada. E uma última informação, deve subir de 35 para 37 o número de vereadores em Goiânia. Segundo o presidente da Câmara, as 2 novas vagas devem ser criadas por causa do aumento no número de habitantes, como determina a legislação eleitoral. Clécio Alves adiantou que o projeto de lei prevendo a novidade deve ser apresentado em plenário em breve. Essa foi a Semana na Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.